Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver quais são os números inteiros, tá bom? Então olha só, primeiro vamos ver as ideias iniciais. O que é um número inteiro? Esse símbolo aqui será a representação do nosso número inteiro. Então a gente fala que ele é o conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Olha só, até o momento nós estudamos dois conjuntos de números. Os números naturais, que a gente representava pela letra N, daquele jeito, e os racionais, que é representado pela letra Q, daquele jeito ali. Os números naturais são aqueles números que começam, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai sempre adicionando uma parcela, tá bom? Essa reticência aqui quer me falar que isso aqui vai até o infinito, até onde eu quiser, tá bom? Então, por exemplo, o 10 é um número natural? Sim. O 20 é um número natural? Sim. O 1 milhão é um número natural? Sim. Vai até onde eu quiser. Sempre lembrando que são números que não possuem vírgulas, tá bom? Porque começa do zero, vai sempre adicionando uma unidade. No conjunto dos números racionais, esses já entram os números com vírgula, entram as frações, os números naturais também. Mais para frente nós vamos estudar um pouquinho mais detalhado o que são os números racionais, tá bom? Mas a princípio o que vocês precisam de saber é isso, que vocês já sabiam já aí de anos passados, né? E agora nós vamos estudar o conjunto dos números inteiros, tá bom? Então vamos lá. Chegou um momento da nossa história onde os comerciantes começaram a perceber que os números naturais já não eram suficientes para atender todas as situações do dia a dia. Então esses aqui são os números naturais. Então, principalmente no Renascimento, onde o pessoal começou a fazer descoberta de novas terras e começou a ampliar o comércio de uma forma muito grande, foi necessário colocar um novo tipo de número no meio desse comércio. Então, olha só, dizemos que o conjunto dos números inteiros é composto pelos números naturais, que são esses aqui que nós já conhecemos. Vou até colocar aqui na reticências, porque a reticência também vale. E os números naturais com o sinal negativo. Então, além dos números naturais, chegou um momento que foi preciso ampliar a minha gama de números. Assim, eles começaram a fazer o uso dos números negativos e chamaram esse conjunto aqui de conjunto dos números inteiros. Então, nós podemos ter alguns exemplos da utilidade desses números negativos. Olha só, em relação à dívida, vamos supor que uma pessoa está me devendo R$10. Essa pessoa me deve R$10. Ela me devendo R$10, ela tem R$5 nas mãos, então ela me paga R$5. Certo? Então, ao todo, quanto essa pessoa ainda está me devendo? Se ela me devia R$10 e me pagou R$5, ela ainda me deve 5. Correto? Só que ficaria muito confuso fazer uma conta tipo essa daqui. Tem 10, tem 5, fica 5. Então, quando eu tenho um valor em dívida, um valor que está tirando alguma coisa, eu vou falar que esse número é um número negativo. Então aqui eu tenho menos 10, tá bom? Esse menos 10 representa o quê? Uma dívida de R$10. E aqui eu tenho
um valor positivo, que eu tenho esse dinheiro e vou pagar. Então esse valor seria representado pelo mais. Se eu tinha uma dívida de 10 e eu paguei 5, eu ainda vou ter uma dívida de R$5. Então esse valor ficaria dessa maneira. Tá bom? Mais pra frente, nós vamos entender como que funcionam as operações com os números inteiros. Mas por enquanto, é necessário que a gente entenda a ideia inicial sobre cada coisa aqui. Tá bom? Então a dívida remete ao sinal negativo e algo que eu vou pagar, algo que eu tenho, remete ao sinal positivo. Em relação à temperatura, chegou um momento também que precisou de fazer o cálculo de temperaturas negativas. Por quê? Quando uma temperatura da água, por exemplo, está em 0 graus Celsius, quer dizer que a água está ficando em estado sólido, ou seja, ela está virando gelo, tá bom? Quando eu tenho temperaturas maiores do que 0, por exemplo, se a água está fervendo, a água pode estar lá com 50 graus Celsius, por exemplo. Só que existem temperaturas menores ainda do que o 0. O 0 não é a menor temperatura possível. Então, foi preciso de criar um número negativo. Então, o número negativo lá, quando você tem, por exemplo, lá na Rússia faz muito frio e neva muito. Quando está nevando, quer dizer que a temperatura ambiente está menor do que 0 graus. Então pode estar lá, por exemplo, menos 10 graus, ou menos 20, menos 30. Tem lugares que é muito frio mesmo. É o saldo. O saldo tanto vale para saldo devedor, quanto para saldo de gols, por exemplo, que é muito usual no futebol. Então vamos supor, o time lá, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro é Cruzeirão Cabuloso. O Cruzeirão Cabuloso, nos últimos 3 jogos, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que nos últimos 3 jogos, no primeiro jogo, o jogo ficou 2-0 para o Cruzeiro. No segundo jogo, ficou 2-1 para o Cruzeiro. E no terceiro jogo, ficou 4-1 para o Cruzeiro. Tá bom? Porque o Cruzeiro não perde, né, gente? O Cruzeiro é muito bom. Então, nesse caso aqui, eu tenho os gols feitos e os gols sofridos. Então, o saldo de gol aqui seria 2 menos 0 igual a 2. Em relação ao primeiro jogo. Por quê? Porque eu fiz 2 gols e não tomei nenhum gol. Beleza? Então, o número negativo entraria aqui. No meu segundo jogo, eu teria que o Cruzeiro fez 2 gols e tomou 1. Esse tomou 1 gol, ele é a referência desse menos 1, tá bom? Então, meu saldo de gol no segundo jogo seria 2. Seria 1, desculpa. 2 menos 1 igual a 1. E no meu terceiro jogo, eu tenho que o Cruzeiro fez 4 gols e tomou 1. Esse tomou 1 mais uma vez. Ele remete a esse menos 1 aqui. Então, 4 menos 1 seria 3. Então, se fosse falar o saldo de gol do Cruzeiro em relação a esses 3 jogos, seria 2 mais 1 mais 3, que seria igual a 6 gols. Tá bom? Claro que isso é um exemplo, tá? Mas lembre-se, os gols pró, ou seja, os gols feitos, eles estão aqui representados matematicamente pelos valores positivos e os gols tomados estão representados pelos valores negativos. Tá bom? Então, para a gente finalizar, vamos ver como que funciona os números inteiros em uma reta numérica. Eu vou fazer o desenho de uma reta numérica e a gente vai identificar onde ficam os números inteiros, e assim vai ficar um pouquinho mais fácil
da gente ver qual número inteiro é maior, qual número inteiro que é menor, porque isso confunde um pouquinho, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos fazer a representação dos números inteiros na reta numérica, tá bom? Que vai ser uma representação geométrica dos números inteiros. Então, olha só, nós sabemos que à direita do zero, nós temos os números positivos, começando do 1, sempre somando uma unidade. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Consecutivamente, né, nós vamos ter no meu lado esquerdo os meus números negativos, sendo que o mais próximo de zero vai ser o 1 e o próximo 2, sempre subtraindo uma unidade. Certo? Aí, uma pergunta que eu faço para vocês. E se vocês entenderem isso, vocês entenderam praticamente tudo sobre números inteiros. Qual número é maior? O 3 ou o 4? Então, qual número é maior? O 3 ou o 4? Nós sabemos, isso é muito fácil. O 4 é maior do que o 3. Então, nós usamos o símbolo dessa maneira, certo? Então, vocês preferem ter R$ 4 do que ter R$ 3, certo? É muito melhor ter R$ 4 do que ter R$ 3. E quando eu estou falando de números negativos, o que é melhor? Ou seja, qual número é maior? O menos 7 ou o menos 6? Eu sei que o 7 é maior do que o 6. Mas e o menos 7? O menos 7 é maior ou menor do que o menos 6? Então, vamos pensar na questão da dívida, tá bom? Se eu devo R$ 7 para a pessoa 1, e devo R$ 6 para a pessoa 2, eu devo mais para quem? Eu devo mais para a pessoa 7. Então, é preferível eu dever 6 do que dever 7. Consecutivamente, o menos 6 é maior do que o menos 7. Tá bom? Então, vocês vão pensar sempre no seguinte: quanto menor o meu número, mais ele vai ser negativo. Tá bom? Então, o menos 7 ele é menor do que o menos 6. O menos 6 é menor do que o menos 5. O menos 2 é menor do que o menos 1. O menos 1 é menor do que o 0. Tá bom? Então, quanto mais a esquerda, aqui pensando nessa direção, quanto mais a esquerda da minha reta numérica, menor é o meu número. Tá bom? Tome muito cuidado com isso, pessoal, porque isso confunde muito, tá? Então, um outro exemplo, a gente ia falar de temperatura. Você prefere estar onde? Num lugar que tenha menos 30 graus, você vai estar congelando. Provavelmente não vai ter nem roupa para você usar e ficar bem num lugar que esteja menos 30 graus. Ou num lugar que esteja menos 1 grau. É claro que a gente prefere estar na praia, tomando uma água de coco, num calor lá de 30 graus, 40 graus. Só que, tendo essas duas opções, é preferível você estar em um lugar que esteja menos 1 grau. Por quê? Menos 1 grau vai estar mais calor do que em menos 30 graus. Consecutivamente, o menos 30 é menor do que o menos 1. Ficou claro, gente? Então vamos fazer esse exercício aqui. Complete com os símbolos que a gente pode... não é certo falar menor ou maior ou menor, porque ele vai depender da posição, tá?
Lembrando que a boquinha aqui vai estar sempre aberta para o maior número. Então o 4 é maior do que o 3. O menos 6 é maior do que o menos 7. Tá bom? A boquinha está sempre aberta para o maior. Tá? Eu vou fazer esses exercícios, mas vamos combinar o seguinte. Dá uma pausada no vídeo, tenta fazer e em seguida você vê se está certinho. Beleza? Então olha só. Eu tenho o menos 2 e o menos 3. Qual número é maior? Se eu olhar aqui na minha reta numérica, o menos 2 está mais próximo do zero que o menos 3. Então o menos 2 é maior do que o menos 3. Tá bom? Por que confunde? Porque o 2 positivo ele é menor do que o 3. Só que o menos 2 ele é maior do que o menos 3. Beleza? Se não entender em relação à reta numérica, pensa na dívida ou pensa na temperatura, tá bom? É melhor você estar devendo R$2 do que você estar devendo 3. Então o menos 2 é maior do que o menos 3. A letra B, o menos 5 e o menos 10. Então novamente, o menos 5 ele é maior do que o menos 10. Ele está mais próximo da reta, mais próximo do zero, do que o menos 10, que estaria mais ou menos aqui. Então é melhor você dever R$5 do que você dever R$10. Tá bom? Na minha letra C, eu tenho menos 15 e menos 14. Então na ideia da dívida, é melhor você dever R$14 do que você dever 15. Então o menos 14 é maior do que o menos 15. Beleza? E na letra D eu tenho menos 459, menos 458. Então pense, o que é preferível? Você dever 459 ou você dever 458? Não vai fazer muita diferença não, mas é preferível você dever 458. Você está devendo pelo menos aí R$1 a menos. Tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro. Lá no Google Sala de Aula vai ter alguns exercícios para vocês resolverem do livro de atividades. Então podem ficar à vontade, tá bom? Qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Na próxima aula nós vamos ver módulo de um número inteiro e número simétrico. Beleza? Beijão para vocês.